Então tá, galera, resumindo, a aula de hoje, começamos com direito canônico, tranquilo? E aí eu falei, direito canônico, primeira ideia sobre religião, 313, Edito de Milão, que vai permitir a liberdade religiosa. 389, Edito de Tessalônica, vai instituir a religião cristã como religião oficial dentro do período romano, tranquilo? Bem, prosseguindo. Duas informações iniciais são características sobre o direito canônico. Primeira, essência consuetudinária, nasceu no direito costumeiro, nasceu do costume. Só que ele tem diferença, além de ser costumeiro, como essência, ele é escrito, ele é uma dogmática, ele é positivado, então eu tenho regras estabelecendo isso, ok? Durante todo o trâmite da história, o direito canônico evolui. E ele diminui a sua incidência no primeiro momento e amplia, e depois diminui novamente, com a racionalidade. Quando ele começa a ampliar, eu tenho a incidência da competência eclesiástica. A competência eclesiástica se dá por meio do tribunal eclesiástico, que vai julgar determinado tipo de pessoa ou matéria. No auge do direito canônico, eu tenho a teoria da rationa persona, rationa matéria, que é o quê? Competência em razão da pessoa, competência em razão da matéria. Quando eu falar de competência em razão da pessoa, 4 grupos. Lembra? Os eclesiásticos, os cruzados, os professores universitários e os órfãos e viúvas. A competência dos eclesiásticos é absoluta, não vai para a justiça comum, sempre é julgado no tribunal eclesiástico. Os demais, competência relativa, lembrando que a igreja dominava a parte da Universidade de Bolonha do século X, os professores universitários, as viúvas e os órfãos, em razão de ser competência privilégio miseráveis, por causa da condição deles, e os cruzados porque eram auxiliares da vontade da igreja, ok? Quando eu falo de matéria, é porque determinado tipo de pessoa poderia cometer alguma situação e que não iria para a justiça comum. E aí eu tenho uma divisão tanto no civil quanto no penal. No civil eu tenho referente ao casamento, referente ao testamento que tinha bem para a igreja, na promessa de dívida para a igreja, e eu tenho também referente aos vencimentos dos clérigos, dos eclesiásticos, tranquilo? A pergunta interessante aqui é: como funciona isso e o foro privilegiado? Como responder isso se cair numa prova? E aí vocês vão falar, o foro privilegiado dentro do direito canônico se dava pelo fato de que a pessoa, somente por ser integrante de determinado grupo, ela tinha uma competência distinta das demais, ok? É isso, essa é a razão do foro privilegiado. Já na seara penal, eu tenho que, se tratar de crime de heresia, difamação, blasfêmia, feitiçaria, quem era competente? Tribunal eclesiástico. Crime de usura e adultério, também, só que eu tinha a possibilidade de competência concorrente, tanto da justiça comum, quanto da justiça eclesiástica. Tranquilo? Importante, quando eu falar, não se esqueçam, quando eu falar de clérigos, eu estou falando de competência absoluta. Se eu falar de cruzados, professores universitários, órfãos e viúvas, competência relativa. Quer dizer o quê? Poderia abrir mão dessa competência. Já na Idade Média, eu tenho 3 períodos: Alta Idade Média, Feudalismo e Baixa Idade Média. Eu tenho do século IV ao século XV, instituído o que a gente chama de Idade Média e Idade das Trevas. No Alto Império, que é do século V até o século IX, eu tenho que, nesse período, o Império Romano racha no meio Oriente e Ocidente. Eu começo a enfraquecer o poder por essa dissipação. Eu tenho o começo das invasões bárbaras. Isso daí vai diminuindo o poder. Quando eu diminuo o poder, eu tenho que o povo bárbaro não assimilava, não impunha a cultura deles, mas assimilava, só que enfraquecia a comunidade romana. Em razão da ausência de impostos para poder pagar e financiar a armada, a corrupção dos costumes e o êxodo das pessoas da cidade para a zona rural, uma ruralização, eu tenho que esse período decai quando eu não consigo mais manter essa unicidade de poder.
Em seguida, eu tenho então o nascimento do feudalismo. Feudalismo que a gente vai tratar do século IX, X e XI, muito embora a gente verifique durante muito mais tempo. Bem, feudalismo. O feudalismo é uma estrutura que o latifundiário, o grande proprietário de terra, construiu uma proteção e nisso ele abrigava algumas castas sociais. O senhor feudal era o líder, ele controlava. Os vassalos suceranos eram homens livres que era garantido a ele um pedaço de terra para trabalhar e organizar e administrar, e os servos para estarem trabalhando efetivamente e gerando lucro e tirando os proventos para o senhor feudal e toda a comunidade do feudalismo. Tranquilo? Bem, referente ao direito, eu tenho que cada feudo tinha o seu próprio direito. Então eu não tinha uma regulamentação universal. Eu tinha um direito consuetudinário, direito de costumes, a chamada common law. Cada feudo vai ter um direito próprio. Isso vai ser um dos motivos que vai levar à decadência do feudalismo, porque os feudos não conseguiam se comunicar, porque cada um tinha um direito próprio, era uma common law própria de cada feudo. Isso impedia que o feudo tivesse normas de comércio entre os feudos. E como os feudos se comunicavam em razão de vendetta, vingança, quando havia algum conflito, não tinha uma forma pacífica de resolução de conflito, uma norma própria para esse tipo de conflito, então os feudos começavam a se atacar. Só que, depois que os feudos param de ter recursos suficientes para manter aquela população, eu começo a expulsar as pessoas arbitrariamente. E quando eu expulso as pessoas arbitrariamente, eu começo a gerar revolta. Essa revolta faz com que essas pessoas que foram expulsas comecem a atacar os feudos. Então eu tenho aí a teoria do Robin Hood, que vai atacar os produtos para levar os demais que foram expostos, ok? Que foram expulsos e não estão mais no feudo. Só que além disso, além do aumento populacional, além da ausência de tecnologia e o fato do Robin Hood, eu tenho a questão do direito. Como o direito não era unificado, eu não consigo comunicar, eu não sustento aquele ordenamento jurídico. E como eu não consigo como eu não consigo manter, o que acontece é que, através das cruzadas, o direito romano volta, a igreja auxilia a tomar essas terras que foram construídos feudos para voltar para o Império Romano. E quando volta o direito romano, eu começo a consolidar novamente esses territórios. E aí eu dissipo o feudo, instituo micromunicípios, coloco um juiz e ali é aplicado um direito in loco. É importante salientar que nessa transição, em 1215, eu tenho a primeira Carta Magna. Ela foi promulgada por João Sem Terra em razão da pressão dos latifundiários e aristocracia que financiava a cruzada para essa unificação de território. Tinha duas garantias fundamentais. Não poderia aumentar impostos justificadamente e não poderiam ter decisões arbitrárias, punições arbitrárias. Nessa transição, então, eu tinha unificado no Alto Império, dissipado no feudalismo e agora eu tento retomar e unificar de novo o Império. Quando eu tenho esse procedimento de tentar retomar e unificar, eu começo a dissipar, instituo pessoas em loco para estar aplicando direito e cada localzinho desse vai gerando um grupo social. Esse juiz que vai controlando esses municípios aplica um direito em loco e ele utiliza-se das regras gerais mais as regras do local. Depois, para unificar as formas de aplicação do direito romano, é formado um corpo jurídico civil, um corpo juris civilis. É instituído um codex, que é um compilado de todas essas normas que vão formar um corpo jurídico romano. Esses municípios, eventualmente, depois vocês vão ver que vão crescer, e aí é quando eles vão instituir os estados, a gente vai estudar isso já no século XVI, eles só vão conseguir obter esse êxito em razão do fomento no comércio. Então, já na Baixa Idade Média, eu tenho a unificação do território e eu tenho, então, o fomento do comércio. Como é que eu vou fomentar isso? Eu instituo uma moeda, eu crio banco, eu crio carta de crédito, eu crio nota promissória. Quando eu crio essas estruturas, eu permito que o comércio ele consiga superar barreiras territoriais. Ele tem incidência em outros locais. Então isso daí amplia e fornece a maior renda, porque daí o governo vai conseguir instituir mais impostos, então vai implementar mais força, vai controlar mais a sociedade. Dito isso, a gente tem que seguir agora uma coisa importante,
que é o nascimento dos sindicatos. Bem, para falar de nascimento dos sindicatos, eu tenho que falar primeiramente da chamada feira medieval. As feiras medievais tinham o intuito de pegar e reunir pessoas para que começassem a gastar e que isso daí gerasse mais impostos. Nisso, esse grupo de comerciantes começaram a criar outros grupos e esses novos grupos vão instituir capacidades para auxiliar nesse comércio. Então eu tenho três: as corporações de ofício, as guildas e as ransas ou ligas. Corporação de ofício: pessoas que trabalham sobre o mesmo material, que produzem da mesma matéria, que vão se unir para ficar mais forte, regulamentar da forma como vender, como oferecer o produto, como fazer o produto, matéria-prima, vão ficar mais forte, vão se unir em razão do seu ofício, uma estrutura de sindicato. Já nas guildas, eu vou ter o que a gente chama de comércio interestados. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou transportar, eu vou utilizar grupos grandes que vão auxiliar com que uma mercadoria saia de um local e chegue a outro. Eu vou então aumentar a incidência daquele produto. E por fim, as ligas ou ransas, que é um monopólio. Se nós produzimos determinado tipo de produto, nós vamos padronizar, nós vamos regulamentar e vamos controlar toda aquela matéria, porque nós detemos a produção daquilo. Então eu crio um monopólio em razão da matéria. Tranquilo? Galera, é isso hoje, beleza?